Lucas 19, capítulo de número 1, vamos estar lendo até o versículo de número 10, amém? De 1 a 10. Fala a respeito de Zaqueu publicano. Tendo Jesus entrado em Jericó e ia passando, eis que havia ali um homem chamado Zaqueu, e este era um dos chefes dos publicanos, e era rico, e procurava ver quem era Jesus, e não podia por causa da multidão, pois era de pequena estatura. E correndo adiante, subiu a uma figueira brava para o ver, porque havia de passar por ali. E quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, viu e disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em tua casa. E apressando-se, desceu e recebeu-o com júbilo. E vendo todos isso, murmuravam, dizendo que entraram para ser hóspede de um homem pecador. E levantando-se, Zaqueu disse ao Senhor: Senhor, eis que eu dou aos pobres metade dos meus bens, e se em alguma coisa tenho defraudado alguém, o restituo quadruplicado. E disse-lhe Jesus: Hoje veio a salvação a esta casa, pois também a este era filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar os salvados que se havia perdido. Amém, irmãos? Amém. A serva do Senhor já orou nessa manhã. Os irmãos possam sentar em nome de Jesus. Eu estava meditando sobre essa palavra. Todos conhecem a respeito dessa palavra, né? Zaqueu, aquele homem de pequena estatura, aquele homem que um dia ele ouviu falar que Jesus iria passar naquele caminho ali. De repente ele se levanta e fala: eu quero ver Jesus, eu quero olhar para Jesus, eu quero conhecer Jesus. E ele era um homem de pequena estatura, no meio da multidão. Ele decidiu entrar e ele subiu no pé de figueira brava ali antes, e subiu num lugar alto para que Jesus visse ele, porque ele era pequeno, para Jesus olhar para ele. E ele foi num lugar estratégico ali, ele foi no lugar certo. E de repente diz a palavra do Senhor que quando Jesus estava passando, Zaqueu ele nem imaginava, ele só imaginava a qual ele viria, ele olharia para Jesus, ele viria Jesus passando, mas Zaqueu ele não sabia que Jesus queria ter um particular com ele diante daquela multidão de pessoas. Mal ele sabia que Jesus iria olhar para aquele pé de figueira brava onde ele estava. Mal ele sabia que Jesus ele olhar para ele e falar o nome dele: Zaqueu, desce depressa, que hoje me convém pousar na sua casa. É tão maravilhoso isso, meu irmão. Sabe por quê? Porque Jesus, ele sabia do que Zaqueu era. Ele sabia o que Zaqueu fazia. Ele sabia que Zaqueu, ele era rico. Ele sabia que Zaqueu, ele sabia da vida de Zaqueu, assim como Jesus, ele sabia da nossa vida como nós éramos lá fora. Ele sabia o que a gente, fez ou deixou de fazer lá fora. Jesus, ele sabia, quando ele teve um encontro com a gente, quando ele chegou, se aproximou de nós, ele sabia de tudo que a gente fazia, mas ele olhou e falou assim: hoje eu quero pousar na sua casa, hoje eu quero ter um particular contigo. E ali ele queria ter um particular com Zaqueu na casa dele. Não era para falar no meio da multidão, que não era própria aquela hora para falar no meio da multidão. Ele queria falar no particular com Zaqueu, por isso ele já logo se ofereceu. Nossa, Jesus é oferecido, né? Hoje me convém a pousar na sua casa. Não, porque Jesus ele queria. Ele tinha pressa de ter um particular com Zaqueu, porque ele via que Zaqueu estava olhando somente as riquezas dessa terra, as prosperidades dessa terra, mas ele queria mostrar para Zaqueu: que as riquezas, as coisas dessa terra não se comparam com aquilo que tem preparado para mim, para você. Ele queria ter esse particular com Zaqueu. E aí ele se ofereceu: Zaqueu, desce depressa, que hoje me convém pousar na sua casa. Daí teve as murmurações, né? Aquelas pessoas ali dizem: como ele, sendo um homem pecador, ele vai pousar na casa dele? Ele sendo um homem pecador, ele vai na casa de Zaqueu? Irmãos, muitas vezes a gente lê a passagem, a gente olha e fala assim: coitado, né? Zaqueu era um homem pequenininho, ele era um homem rico,
né? Ele só queria. Mas Zaqueu não era um homem bom não, irmãos. Zaqueu, ele fraudava as pessoas, ele agia de má fé ali. Ele se enriqueceu fazendo as coisas ilícitas, coisas erradas ali. Ele fez tantas coisas erradas ali, ilícitas, e ele ficou rico ali. Por isso que aquelas pessoas tinham ódio de Zaqueu, tinham raiva de Zaqueu. Zaqueu não era um homem bom. Por isso que aquelas pessoas falaram: ele vai na casa daquele pecador, eu não acredito, olha o que esse homem faz com a gente, ó. Ele defrauda o povo, a gente está passando necessidade, a gente está passando fome, e aí ele vem, cobra os impostos e cobra mais, e pega uma parte para ele, e Jesus ainda vai na casa desse cara. Por que Jesus não vai na minha casa? Talvez eles estariam pensando naquela ocasião. Zaqueu não era um homem bom. Ele ficou rico, se prosperou financeiramente, ali ele se enriqueceu na caminhada, mas fazendo coisa errada. Mas um dia Jesus queria ter um particular com Zaqueu. E diz a palavra do Senhor que ele foi à casa de Zaqueu. O interessante dessa passagem, moço, é que, assim como a pastora Branca falou no início do culto, muitas das vezes na nossa oração a gente só fala e nunca ouve. Aqui, Jesus Cristo, ele ensinou a Zaqueu. Ele mostrou para Zaqueu. Diz a palavra que ele teve uma conversa com Zaqueu. E aí, de repente, no final da conversa, no final da explicação, aí Zaqueu ele começa a falar. E do versículo de número 8, diz a palavra do Senhor assim: e levantando-se Zaqueu, disse ao Senhor: Senhor, eis que dou aos pobres metade dos meus bens, e se em alguma coisa tenho defraudado alguém, restituo quadruplicado. Amém? Senhor, eis que dou aos pobres metade dos meus bens. Agora faça uma reflexão no dia de hoje. Uma pessoa rica nesse mundo aí fora, ela vai chegar e tirar metade dos bens dela e dar aos pobres? Você já ouviu alguém falar assim: ó, hoje Bill Gates, esses caras milionários aí, hoje eu vou pegar metade da minha fortuna e vou dar aos pobres? Eu vou dar aos pobres, eu vou pegar metade daquilo que eu fiz, daquilo que eu conquistei, eu vou dar aos pobres a metade. E se eu fiz mal a alguém, se eu trapacei alguém, se eu defraudei alguém, eu vou devolver 4 vezes mais. Loucura isso, né, irmãos? Olha o pensamento de Zaqueu, como mudou. Eu costumo dizer, vira chave quando você realmente tem um encontro com Jesus. Quando você realmente tem um encontro com Jesus, tem um particular com Jesus, vira chave. O que você fazia, você entende que eu não posso mais fazer, e eu tenho que obedecer, e eu tenho que fazer aquilo que o Mestre me ensina. Hoje foi louvado se eu me humilhar e sacrificar aquilo que me custar, não foi? Se eu me humilhar e sacrificar. Zaqueu se humilhou ali. Ele sacrificou, porque ele entendeu que a fortuna que ele conquistou ali, que ele ficou rico, eu não preciso de mais nada disso. Não preciso de mais nada disso. Hoje eu tive um particular com o Mestre. Hoje eu sei que tem algo preparado para mim na eternidade. Hoje eu sei que a minha maior riqueza, meu nome está no livro da vida. Hoje eu sei que tudo isso vai passar, isso vai ficar, os bens materiais, essas coisas, vai ficar para trás. Zaqueu, ele entendeu ali. Foi num pouco tempo, irmãos, foi naquela noite. E muitas das vezes tem crentes que ficam anos e anos e não entende. Sabe por quê?
Porque estão com os olhos focados nas riquezas dessa terra. Sabe o que o Senhor ele ministrou no meu coração, irmãos? Olha o que Zaqueu falou. Eu devolvo para aqueles que eu fiz algo. Se eu defraudei alguém, eu vou devolver 4 vezes mais. O Senhor ele começou a ministrar no meu coração. Quando nós éramos do mundo, irmãos, nós fizemos tanta coisa errada, nós fizemos mal para as outras pessoas. Muitas das vezes a gente só se conhece aqui, né, dentro da igreja. A gente só se conhece aqui, novo convertido, ou alguns tempos, a gente só se conhece aqui. Mas a gente não se conhece do que a gente fez lá fora. Quando a gente não conhecia Cristo, a gente não conhece as pessoas. Mas o que é interessante aqui, Zaqueu, ele tinha uma dívida para pagar com aquelas pessoas, porque não adiantava nada, irmãos, ele ir para a igreja, não adiantava nada ele servir Jesus Cristo, não adiantava nada ele dar uma de bonzinho, mas ele tinha que voltar e pagar a sua dívida para aquelas pessoas. O Senhor ele ministrou tão forte no meu coração, irmãos. Muitas das vezes a pessoa, ela fez tantas coisas erradas lá atrás, ela vem para a igreja e ela fala assim: Jesus apagou o meu passado, Jesus me perdoou. Sim, irmãos, Jesus te perdoou, Ele apagou os seus passados, daquilo Ele não se lembra mais. Mas saiba de uma coisa, as pessoas a qual você fez lá atrás, elas lembram. Elas lembram, porque você fez algo errado lá atrás. Se você defraudou alguém lá atrás, volta e corrige o seu erro. Se você fez mal para alguém lá atrás, volta e corrige o seu erro. Esses dias eu estava conversando com uma pessoa, ontem eu estava conversando com uma pessoa. Na nossa vida, existe uma lei do retorno, cara. Existe uma lei do retorno. Se eu faço mal para alguém, eu vou receber o mal. Ah, mas depois que... Não, irmãos. Jesus ele apaga, Jesus ele te perdoa. Mas as pessoas lá atrás não te perdoam. A pastora Branca estava orando, falando assim, que nós temos que fazer o nosso possível. Deus, a ministração da palavra inicial, Ele opera o impossível. Mas o possível nós temos que fazer. Muitas das vezes a gente está dentro da igreja, a gente está se convertendo tudo, a gente está ali bem, mas a gente esquece do que fez lá atrás. Como que eu vou converter uma pessoa lá, falar de Deus para aquelas pessoas, se eu não fui me reconciliar com ela, se eu não fui pedir perdão para ela, se eu não fui pagar uma dívida para ela que eu deixei lá atrás? Hoje é uma manhã de reflexão, irmãos. Zaqueu ali, ele entendeu, poxa, ele podia, Jesus, obrigado por o Senhor ter entrado na minha casa, obrigado, o Senhor quer uma oferta que eu te dou, para você ir na caminhada com os seus discípulos, uma bênção para você, eu deixo um dinheiro para você. Ele podia fazer isso, mas ele entendeu, irmão, que ele tinha uma dívida lá atrás, ele fez algo errado lá atrás, ele precisava voltar. Eu comecei a conversar com Deus, comecei a falar com Deus e Ele começou a mostrar. Tem pessoas que não prosperam, não abençoadas, não conseguem sair da mesmice dentro da casa de Deus, porque tem que olhar atrás o que fez, tem que voltar lá atrás e pagar a sua dívida lá atrás. O que você fez lá atrás? Pastor, você está enxergando o que eu fiz lá atrás? Eu também fiz coisas erradas lá atrás. Ninguém era santo. Hoje também ninguém é santo. Estamos se santificando a cada dia. Mas o que o Senhor está mostrando para mim e para você nessa manhã, antes de eu conhecer Jesus Cristo, antes de eu descer as águas do batismo, antes de meu nome estar escrito no livro da vida, antes de eu me humilhar a cada dia, de eu buscar a cada dia, eu tenho que pagar a minha dívida lá atrás com essas pessoas. Zaqueu, ele entendeu. Zaqueu entendeu que era necessário, porque senão não adiantaria, irmãos. Ah, mas pastor, eu estou orando tanto por aquela pessoa, eu estou jejuando, eu estou fazendo campanha, eu estou fazendo tanto, mas Deus vai te dar uma lembrança que você fez para ela lá atrás. O que você falou para ela lá atrás? E muitas das vezes a gente esquece, irmãos.
Muitas das vezes lá atrás nós pisamos nas pessoas, nós brigamos com as pessoas, falamos coisas que doeram lá na alma, porque eu costumo dizer que muitas das vezes uma palavra nova dói mais do que um tapa na cara. E muitas das vezes a gente esquece. Não, agora eu sou uma nova criatura, agora eu estou aqui e tal, mas eu tenho que me humilhar e voltar. Zaqueu ele entendeu. Eu tenho que voltar. Eu tenho que pagar minha dívida, porque não adianta nada. As pessoas elas vão continuar olhando Zaqueu como um cara que defrauda, um cara que rouba, um cara que... Não adiantou nada ele estar lá dentro daquela igreja, não adiantou nada Jesus entrar na casa dele, se ele não fez a parte dele. Se eu não fiz a minha parte, ele tem que fazer a minha parte nisso. E muitas das vezes a gente não é abençoado, a gente não prospera, não caminha, não acontece nada na nossa vida porque a gente deixou algo lá atrás. É o tempo de refletir e voltar atrás. Se é para pedir perdão, peça perdão. Se é para pagar uma dívida, paga aquela dívida. O Senhor está falando com você nessa manhã. Porque Zaqueu ele entendeu, irmãos, que era necessário. Era necessário. Eu vejo muitas pessoas, ela entra na casa de Deus e não se conserta. Daí é falado lá fora. É apontado lá fora, é julgado lá fora. Sabe por quê? Porque você não foi humilde, você não se humilhou e voltou e pediu perdão. Porque eu sempre costumo dizer, Jesus ele perdoa, mas as pessoas lá fora é difícil perdoar. Quando você era do mundo, você não perdoava também. Hoje nós perdoamos porque nós temos os nossos olhos espirituais abertos. Jesus entrou na nossa vida. E assim, como Jesus perdoou os nossos pecados, a gente perdoa os pecados dos outros também. A gente perdoa as afrontas das pessoas também. A gente perdoa que as pessoas nos roubem também. A gente perdoa, muitas das vezes, as pessoas fazem tantas coisas erradas, mas a gente perdoa. Mas quando nós não tínhamos esse encontro, tido esse encontro com Jesus, nós não perdoávamos. Nós éramos igual a eles. Nós queríamos pagar o mal com o mal. Hoje não, hoje nós pagamos o bem com o mal. Zaqueu entendeu. Eu tenho que pagar. Eu fiz mal, mas agora eu tenho que pagar no bem. Vou devolver 4 vezes mais. Pastor, eu fiquei com uma dívida com essa pessoa. Senhor, eu vou pagar 4 vezes mais. Mas eu não tenho dinheiro, pastor. Mas o Senhor ele vai contemplar o seu coração e vai falar, bom, estou contemplando o coração dessa pessoa, estou contemplando o coração dessa vida, e eu vou abençoar para que ela possa pagar a dívida lá atrás. Se humilhamos. Esse é o tempo, irmãos, de a gente entender que a gente está caminhando, a gente está aprendendo com Jesus a cada dia. Eu vejo as pessoas dentro da igreja só buscando riquezas dessa terra, prosperidade. Ei, aqui já começa, no versículo de número 2 fala: eis que havia ali um homem chamado Zaqueu, e era este um chefe dos publicanos, e era rico. Quem que colocou essa palavra? Ele era rico. Quantas pessoas só procuram riqueza nessa terra? As pessoas estão dentro da igreja procurando riqueza. Não, eu vou lá, porque Deus ele é o Deus que Ele é o dono do ouro e da prata. Deus ele é o nosso Pai, Ele é o dono do mundo. Eu sou filho do dono, e é isso. Deus ele tem que me abençoar, Deus tem que me prosperar. Eu tenho que ser rico nessa terra. Não, Deus não te impede de você ser rico nessa terra. É a mesma coisa aqui. Não fala do valor do dinheiro que Zaqueu tinha, mas ele começou a enxergar com os outros olhos. Zaqueu, antes de conhecer Jesus, ele só queria riqueza, só queria bens materiais, eu só queria, para mim, eu só queria para mim. Eu vejo pessoas dentro da igreja que só quer para você. Eu só quero para mim, eu quero ter isso, eu quero ter aquilo, eu quero ter... eu tenho que deixar
uma herança, deixar isso para as pessoas, eu tenho que ser abençoado, eu tenho que correr atrás, porque as pessoas estão correndo tanto atrás, irmãos, das riquezas dessa terra, e esquece de que um dia Jesus ele pode falar: acabou para você aqui nessa terra, acabou. E aí? Vai adiantar eu correr tanto e não fazer o que o mestre mandou eu fazer? Eu ir lá, acertar minha dívida, me humilhar, perdoar, fazer a vontade do Pai, dividir com o próximo. Zaqueu, ele foi lá e eu vou dividir quatro vezes mais. Ele não se preocupou mais com as coisas dessa terra. Ah, mas o pastor está pregando que a gente não tem que ser próspero, a gente não tem que ser isso, não tem que ser aquilo. Não, irmãos. Ei, estou pregando que primeiro você vai fazer, faça a sua parte para com Deus, faça a sua parte para com as pessoas. O resto, Deus ele se encarrega de fazer. Eu vejo pessoas, numa luta, numa briga dentro do trabalho, querendo, ganhar posições dentro do trabalho, fazendo coisas erradas, e se diz cristão, se diz crente, se diz servos. Poxa, aquele cara fez de tudo para o outro cair, para ele ter um cargo de gerência, um cargo de encarregado. Não adianta nada, irmãos, eu ir para a igreja, não adianta nada eu estar no culto todos os dias, se eu não fazer a coisa certa. Zaqueu, ele entendeu que ele precisaria fazer a parte dele, irmãos. Nós temos que entender que nós precisamos fazer a nossa parte aqui nessa terra. Mas não, irmãos. A gente está focado somente com o quê? É buscar as nossas riquezas. Parece que você olha para os olhos das pessoas dessa terra, você vê só o cifrão assim, ó. Preciso ganhar dinheiro, pastor. Conheço pessoas que têm 3 trabalhos, mas não é abençoado, não prospera. Como se fosse um saquetel furado, o dinheiro entra, já sai. Mas conheço pessoas que estão com salário mínimo, está lá dando glória a Deus, aleluia, sendo abençoado, Deus prosperando, o celeiro cheio, pagando todas as suas contas, deitado com o seu, Deus dando o sono do justo. Ah, mas pastor, quer dizer que eu não posso ser rico? Claro que você pode ser rico. A riqueza é um dom de Deus, mas só que muitas das vezes Deus não vai dar riqueza, sabe, para você, sabe por quê? Porque você vai se perder no meio do caminho. Eu vejo muitas pessoas, irmãos, que se perderam no meio do caminho. Sabe por quê? Porque conquistou um bom emprego, Deus abriu as portas, um excelente emprego. Deus ele é misericordioso, irmãos. A palavra não diz: batei e abri-se-vos-á, pedi e dar-se-vos-á. A pessoa vem para a igreja e fica lá: Senhor, me dá uma porta de emprego, aquela porta. Daí o Senhor é misericordioso, ele dá uma porta de emprego para aquela pessoa. Dá uma excelente porta, a pessoa começa a ganhar, chutando baixo aí, 5 mil reais. Daí a pessoa tem a oportunidade de ter hora extra, a pessoa vai, a cada dia: não, eu tenho que ganhar, porque eu tenho que, minha conta tem que estar bem, porque os meus filhos estão chegando, os meus netos vão estar chegando, tem que estar bem, e eu tenho que, mas esquece de Deus, esquece, irmãos. Esquece. Deus, ele é misericordioso, ele dá. Mas só que o Senhor está falando comigo com você na manhã de hoje. A riqueza é um dom dele. Se for para ele te dar uma riqueza nessa terra, para você realmente entender que é preciso olhar primeiro para as pessoas, ajudar as pessoas. Aí Tiago fala aqui, a religião principal primeiro é você ajudar os órfãos e as viúvas. E aí? Hoje a gente só se preocupa comigo mesmo, só se preocupa com a minha família. Jesus Cristo,
Ele deixava os seus ali, os seus irmãos, a sua mãe. Ele se preocupava com todo mundo. É todo mundo. Quando ele fala, amar o seu Deus sobre todas as coisas e o seu próximo como a ti mesmo, não é só o seu próximo que está dentro da sua casa. O seu próximo é a todos, irmãos. E hoje você vai pedir para crente, ou você pode ajudar com uma cesta básica que aquele fulano está precisando? Não posso, pastor. Mas daí você vai lá no mercado, a pessoa está com 3, 4 carrinhos e não pode ajudar com uma cesta básica que ele está precisando. Ah, mas eu cheguei em casa, pastor, e orei por ele. Não adianta nada você fazer isso. Se eu tenho que ajudar. Se a gente vê lá os primeiros apóstolos, os primeiros discípulos, quando eles começaram a praticar o cristianismo aqui nessa terra, eles vendiam tudo e lá e ajudavam, um dividia com o outro, a igreja crescia. Não estou falando para você, o pastor agora quer que a gente divide tudo com a igreja, não estou falando isso não, irmãos. Começa a olhar para os outros, é dando que se recebe. Zaqueu, ele entendeu que eu tenho que dar, eu tenho que fazer, eu tenho que melhorar, eu tenho que mudar. A minha visão tem que ser mudada. Hoje está sendo mudada a minha visão. Zaqueu, ele só focava nas riquezas, defraudava, fazia coisa errada. Hoje muitos crentes, irmãos, pessoas que eu conheço, não estou falando mal, mas é o que o Senhor está ministrando. Tem muitos crentes que estão dentro da igreja fazendo coisa errada. Ah, mas esse é o meu trabalho, pastor. Você está fazendo coisa errada. Você está fazendo coisa errada. Eu tenho testemunho no início da minha conversão. Minha esposa passou um perrengue aí numa época que a gente estava... Eu trabalhava, eu era técnico mecânico, fazia manutenção, Pão de Açúcar, quem lembra, barateiro, na verdade, os jovens hoje nem conhecem isso, o barateiro. A gente fazia manutenção em todos esses supermercados, aí, eu era técnico de manutenção, ganhava bem. Daí a empresa onde eu trabalhava fechou, mas eu sempre trabalhei honesto. Na área mecânica, eu fazia o conserto das máquinas ali, ia lá, saía daqui até o litoral, saía daqui até outros lugares do interior e não cobrava além daquilo que era o problema da máquina. Meu patrão entendia, porque ele sabia que eu era servo de Deus. Os outros não. Os outros eles ganhavam comissão de fazer coisas erradas, de colocar as peças, de colocar um monte de... É a mesma coisa você que tem um aparelho doméstico na sua casa. Você tem uma máquina de lavar lá. A Silvana já aconteceu isso com a Silvana. Manda o técnico lá, o técnico fala, quebrou, hoje é placa, né? Quebrou a placa, eu vou ter que trocar essa placa. Essa placa é R$500. Não tem nada a ver com a placa, irmãos. Ele foi lá, ele sabia que tinha um fio lá, trocou a placa, colocou o fio e ganhou os R$500. A Silvana passou por esse processo, quebrou a máquina dela lá, o homem foi lá, levantou a máquina e tinha uma aranha torrada lá, não foi isso? Ele arrancou a aranha, ligou a máquina ficou boa. O outro tinha dado um valor totalmente diferente. Honestidade. Aí, essa empresa fechou, eu fui procurar as outras empresas. Mas você tem que fazer da maneira que a gente faz, porque você está debaixo de uma autoridade. Você tem que fazer. Mas eu não vou fazer. Então você não serve, você não presta. Daí eu saí daquela profissão e fui para outra profissão. Porque eu não consegui um emprego. Mas Deus nos abençoou. Hoje a gente está aqui. Mas eu vejo muitas pessoas que estão dentro da igreja, se diz crentes, se diz servos, e fazendo coisas erradas ainda, coisas ilícitas. Não adianta nada, irmãos, que vai chegar um grande dia que a gente vai prestar conta com Deus. A gente vai prestar conta, irmãos. Diz a palavra do Senhor que a gente vai prestar conta com Ele. Ele vai falar assim, lembra que você ia para a igreja, você fazia, você dava o dízimo, você fazia tudo. Mas lembra aquelas pessoas que você defraudou? Lembra aquelas pessoas que você agiu errado? Lembra aquelas pessoas? Então, apartai-vos de mim, maldito, que eu não te conheço. E aí, irmãos? A gente está tão preocupado com as coisas dessa terra, ganhar dinheiro e a nossa salvação é a nossa vida eterna. Zaqueu entendeu, irmãos, que era necessário voltar e se acertar. E a partir daquela hora praticar as coisas certas.
creio que, depois não fala mais a respeito de Zaqueu, eu creio que trabalhando justamente, fazendo as coisas certas, ele continuou sendo rico. Ele continuou, Deus continua abençoando. Deus continua fazendo na vida de Zaqueu. Deus, Ele quer fazer na nossa vida. Deus, Ele quer nos abençoar. Deus, Ele quer mudar a nossa história. Mas, muitas das vezes o que impede é o quê? Os nossos olhos. Os nossos olhos físicos aqui, olhando para as riquezas, para as coisas dessa terra. Comece a buscar primeiro o reino de Deus. As demais coisas vão ser acrescentadas sobre a sua vida. Não digo que você não tem que trabalhar, não digo que você tem que se esforçar, não digo que você tem que se estudar, se capacitar. Você tem que fazer a sua parte. O possível que nós temos que fazer. Esse dia que a gente trabalha com jovens, esse dia o jovem estava aí, ele está num curso de 3 meses. E curso de graça, um curso preparatório que pode abrir uma porta de emprego para ele. Ele chegou em mim, professor, faltei de novo. Eu falei, meu, é a 8ª falta. É a 8ª falta, cara. Em 3 meses você faltou 8 dias. Agora aquele jovem que se preparou, que correu atrás, esses 3 meses ele faltou num dia. Qual será que a empresa vai escolher? A empresa vai escolher qual? Então, cara, você tem que fazer a sua parte. Para você ser abençoado, você tem que fazer a sua parte. O reino espiritual também é assim, irmãos. Nós temos que fazer a nossa parte. Talvez as pessoas só pedem. Que nem a apóstola Branca trouxe um monólogo. Senhor, eu quero isso, eu quero isso, eu quero isso, eu quero isso, eu quero isso. Só chega na minha oração, eu quero isso, eu quero isso, eu quero isso. Mas eu tenho que fazer a minha parte. Como que eu quero que aquela pessoa se converta se eu não fui lá pedir perdão para ela? Se eu não fui lá e falei assim, naquela época eu não tinha entendimento, meus olhos espirituais eram fechados, eu era um cara bravo, eu era uma mulher brava, eu era uma mulher ruim, eu tinha mágoas, eu não te perdoei, mas agora eu te perdoo, me perdoa também. Aí você vai ganhar aquela pessoa, não adianta você ficar orando, você tem que fazer a sua parte. Faça a sua parte perante Jesus. Capítulo de Lucas, capítulo de número 12, versículo de número 13. Lucas 12, versículo 13. Vamos estar lendo essa passagem aqui, que o Senhor ele direcionou para estar lendo essa passagem. Todos encontraram? E disse-lhe um da multidão, mestre, diz a meu irmão que reparta comigo a herança. Mas ele disse, homem, quem me pôs a mim por juiz ou repartidor entre vós? E disse-lhes, acautelai-vos e guardai-vos da avareza, porque a vida de qualquer não consiste na abundância do que possui. E propôs-lhe uma parábola, olha a parábola que ele disse. A herdade de um homem rico tinha produzido com abundância. E arrazoava ele entre si, dizendo, que farei? Não tenho onde recolher os meus frutos. E disse, farei isto, derrubarei os meus celeiros e edificarei outros maiores. E ali recolherei todas as minhas novidades e os meus bens. E direi à minha alma, alma, tens em depósito muito bem para muitos anos. Descansa, come, bebe e folga. Mas Deus lhe disse, louco, esta noite te pedirão a tua alma. O que tens preparado para quem será? Assim é aquele que para si ajuda tesouros e não é rico para com Deus. Amém? E Jesus ele lançou aquela parábola para aquelas pessoas que estavam ali. Aquele homem, ele tinha tantos bens, ele era tão rico,
Ele falou, não cabe, eu tenho que derrubar os meus celeiros e fazer outros maiores, porque aí eu vou ficar mais rico ainda, eu vou ganhar mais dinheiro ainda, eu vou prosperar mais ainda, e aí a minha alma vai comer, vai beber, vai se deleitar. Ele estava pensando lá na frente. E muitas das vezes a gente pensa só lá na frente, irmãos. Mas aí vem aquela resposta: louco, se hoje te pedir a sua alma, o que você tem preparado? A alma é um valor tão grande para Ele. A sua alma, irmãos, Ele pagou com preço de sangue a sua vida. Nós, lá em Gênesis, lá fala do pó, né? A gente tem um corpo, mas o corpo, muitas das vezes a gente se preocupa muitas vezes com o nosso corpo físico, né? As mulheres fazem isso, faz aquilo, o homem bomba isso, aquilo. Mas Jesus está preocupado com a sua alma, tem muito valor. As pessoas estão preocupadas com as coisas, ganhando dinheiro e tudo, estão preocupadas com as riquezas, mas a gente não se preocupa com aquilo que é muito valoroso, a nossa alma, a nossa vida para com Ele. Louco, se hoje te pedir a sua alma, o que você tem preparado? O que você tem feito? Porque você procurou tanto, você correu tanto, você fez tanto, você conquistou tanto, mas hoje, o que você fez? Versículo 20: mas Deus lhe disse, louco, esta noite te pedirão a tua alma, e o que tens preparado para quem será? Irmãos, a gente se esquece desse detalhe. A gente se esquece. A gente se esquece que um dia vai chegar. É por isso que nós temos que nos preparar. É nos humilhar a cada dia. Fazer a nossa parte perante a sociedade. Fazermos a nossa parte para com Deus. É tudo, né? A gente não louvou tudo. É tudo, irmãos, não é só metade. Zaqueu entendeu que é tudo. É tudo, irmãos. É tudo. Pastor, Zaqueu, nessa parte eu não mexo, eu só mexo aqui, ó. Deus está me tratando nessa parte, essa parte sim, mas é tudo. Aquele homem rico aqui, ó. Eu tenho mais, vou fazer mais. Eu tenho mais, vou fazer mais. Eu costumo ter um ditado aí, que eu costumo dizer para as pessoas. A gente vê, né, até falei com o pastor Adriano esses dias, a gente vê a obra ali, rapidinho a pessoa construiu 4 casas, 4 sobrados. Daí fala assim, quem tem dinheiro faz dinheiro. Porque as pessoas estão, eu tenho dinheiro, eu vou investir, eu vou fazer. Hoje tem vários coaches na internet, os caras te ensinando a você ser rico, ser próspero. E as pessoas, eu vejo quantos crentes ali, focados naquilo ali, poxa, ele está ensinando, eu vou ser, né? Eu vou ser. Mas Jesus está te ensinando que, ei, a sua maior riqueza não é aqui. A sua maior riqueza está preparada lá na cidade de Jerusalém, na Nova Jerusalém. Lá tem ruas de ouro, mas tem tantas coisas. Aí Apocalipse está escrito lá, muro de não sei o que, um monte de pedras preciosas que eu nunca ouvi falar. E aqui a gente fica focado em tantas coisas. Tem tudo preparado para nós, né? Mas é tudo, irmãos. É tudo nessa noite. Ou nesta manhã, acostumado com o culto da noite. É tudo, irmãos. Zaqueu, ele entendeu. Ele entendeu, no particular com Jesus ali. Ele ouviu e depois praticou. Que você venha ouvir e praticar. É tudo, irmãos. Não se preocupe somente com as coisas dessa terra. Hoje, quantas pessoas estão no culto, adorando a Deus, mas estão preocupadas com o dia de amanhã. Amanhã eu tenho que pagar isso, amanhã eu tenho que pagar aquilo, amanhã, pastor, se eu não correr atrás, ninguém vai fazer. Claro, você tem que fazer a sua parte. Por causa de Adão lá, vocês vão comer do suor do seu trabalho, a gente vai fazer, a gente vai ter que fazer a nossa parte, a gente vai ter que correr.
Mas eu não posso ficar me preocupado somente com as coisas do amanhã, eu vou ter que fazer o hoje. Hoje eu não consigo ajudar o próximo, hoje eu não consigo abençoar o próximo, hoje eu não consigo perdoar o próximo porque eu estou focado no dia de amanhã, as dívidas que eu tenho que pagar, aquilo que eu tenho que fazer, aquilo que eu tenho que cobrar, os meus devedores, aquilo, eu estou focado somente no amanhã, mas o hoje eu não consigo fazer. Hoje eu não consigo amar o meu próximo, eu não consigo perdoar o meu próximo, hoje eu não consigo ajudar o meu próximo, porque eu estou focado somente nas coisas dessa terra. Não, irmãos. Zaqueu, ele entendeu. É preciso eu fazer a minha parte. É preciso eu voltar e me reconciliar com aquelas pessoas. Porque senão, irmãos, não adiantaria. As pessoas iam continuar olhando Zaqueu, aquele homem pecador, aquele homem que fraudou, aquele homem que um dia fez mal para ele. É assim, irmãos. As pessoas lá fora, muitas das vezes estão olhando para você. Ela fez isso comigo. Ele fez isso comigo. E ainda não voltou para pedir perdão e disse que está lá, é crente, disse que está lá com a Bíblia debaixo do braço, disse que serve a Deus. E aí? Até hoje, eu quero só ver, elas estão lá esperando, sentadas. E você não volta para corrigir o seu erro. O Senhor ele falou tão grande comigo isso, irmãos. Deus, Jesus, Ele perdoa o seu passado, o seu pecado, o seu erro. Mas as pessoas lá fora, irmãos, elas ainda estão te acusando, elas ainda estão te apontando, elas ainda estão te julgando. Porque você fez. Eu não estou aqui, a gente não está aqui para te julgar ou para te acusar, porque nós fizemos, eu também fiz muita coisa errada lá atrás. Mas o Senhor, Ele faz uma reflexão para você nessa manhã, reflita. Se deixou alto, volta e começa de novo. Começa de novo, irmãos. Zaqueu entendeu que era necessário fazer isso. Não era só de boca, era de coração, era por inteiro. Quantas pessoas estão dentro da igreja só de boca? Eu sou servo, faço o que aconteça, mas ainda continuo praticando, fazia lá fora, fazia lá atrás. Então, irmãos, volta, se acerta e você vai ver o que Deus vai fazer na sua vida. E não se preocupe, irmãos. Não se preocupe com as riquezas dessa terra. Não se preocupe. Não se preocupe, irmãos. O dia de amanhã pertence a Deus. Faça a sua parte hoje. Voltando àquela parábola lá, aquele homem estava preocupado, né? Com tudo. Mas, pastor, eu tenho que me preocupar com a minha aposentadoria, tenho que me preocupar. Eu vejo, conheço pessoas que se preocupou tanto e não desfrutou. Não desfrutou da família, não desfrutou dos filhos, não desfrutou de nada, porque correu tanto atrás da fortuna dessa terra, das riquezas dessa terra. E aí, quando chegou o tempo, falou assim, agora eu vou desfrutar. E aí, pediu a alma dele, e o que ele tinha preparado. Essa palavra para essa mulher, irmãos. Essa palavra é Deus. Zaqueu, ele entendeu que era necessário ele fazer a parte dele. Não foi só um simples encontro, não foi somente um simples bate-papo com Jesus, não foi somente Não. Jesus ensinou e Zaqueu praticou. O Evangelho de Cristo é isso, irmãos. Hoje Jesus está nos ensinando e vamos praticar, irmãos. A sua maior riqueza não é a sua conta bancária. A sua maior riqueza não é o seu carro. A sua maior riqueza não é o seu apartamento.
A sua maior riqueza, você pode falar assim, a minha maior riqueza é a minha família, a maior riqueza é dos meus filhos. Não, a sua maior riqueza é a sua alma. Jesus Cristo lhe pagou com preço de sangue pela sua vida ali. Louco, se te pedir a sua alma hoje, tem que preparar. Então vamos nos preparar, irmãos. Vamos nos preparar. Zaqueu ele entendeu. E no dia de hoje você possa entender. Se prepara. Se prepara porque um dia ele vai voltar. Um dia ele vai voltar. É por isso que nós estamos aqui, irmãos. Nos preparando, nos alimentando. Que o Senhor ele possa abençoar a vida de cada um nessa manhã. Quero te pedir que você possa se levantar nessa manhã e fazer uma oração. O que está te impedindo de você ser abençoado? O que está te impedindo de você, de Deus te honrar nessa terra? Deus ele pode te honrar, Deus pode te abençoar, Deus pode abrir portas, Deus pode fazer o sobrenatural, assim como a pastora Branca falou, Deus usou a vida dela no início do culto. Deus pode fazer o impossível. Mas muitas das vezes o impossível de Deus não pode ser feito, sabe por quê? Por causa de você mesmo. Por causa de você mesmo. Então nessa manhã, reflete. Reflete naquilo que foi falado na manhã de hoje. O Senhor ele quer muito abençoar. O Senhor ele quer muito te honrar. Em todas as áreas da sua vida. Não somente na área financeira. É na sua área espiritual, na sua área conjugal, na sua área familiar. Em todas as áreas da sua vida o Senhor ele quer te abençoar. Mas depende de você. Depende de você. Senhor, meu Deus e meu Pai, Deus de poder e Deus de glória, Deus santo e Deus de vitória. Senhor, eu te dou graças nessa manhã, meu Deus amado, Deus santo, Deus tremendo, pela tua palavra, Senhor. Eu sei que a tua palavra não volta vazia, meu Deus amado, Deus santo, Deus tremendo. Eis aí o seu povo que o Senhor trouxe por as suas portas nesta manhã, Senhor amado, Deus santo, Deus tremendo. Pai, em nome de Jesus Cristo, meu Deus, vai te encontro, Senhor, com cada um deles, meu Pai. Deus poderoso, Deus santo, Deus tremendo, Deus de vitória. Ah, Senhor, em nome de Jesus Cristo, foi falado nessa manhã que o impossível o Senhor faz, Pai. Mas que eles possam fazer o possível nessa terra, meu Deus poderoso, Deus santo, Deus tremendo. Se for para ter um acerto com as outras pessoas, que eles possam lembrar, meu Deus, traga lembrança, traga memória nesta manhã, Senhor amado, Deus santo, Deus tremendo, que eles possam voltar lá e se acertarem, meu Deus amado, Deus santo, Deus tremendo, Deus de vitória. Ah, Senhor amado, Deus santo, Deus tremendo, Deus de glória, eu te peço, vai de encontro, Senhor, com cada um que entrou por essas portas. Que o Senhor possa derramar das suas bênçãos, ó Pai querido, Pai amado, Deus santo, Deus tremendo. Também te peço pelas vidas, ó Pai, que estão assistindo, meu Deus amado, Deus santo, Deus tremendo, que o Senhor possa ir de encontro, meu Pai. Vai de encontro ali, Senhor amado, Deus santo, Deus tremendo, assim como o seu filho entrou ali naquela casa, teve um particular com Zaqueu, aqueles que estão naquela casa, meu Deus poderoso, Deus santo, que o Senhor possa ter um particular com eles, meu Deus amado, Deus santo, Deus tremendo, que o Senhor possa ensinar a cada dia, meu Senhor amado, Deus santo, Deus tremendo. Eu te dou graças, ó Pai, pela tua palavra, Senhor, Deus poderoso, Deus santo, Deus tremendo, que o Senhor possa a cada dia, Senhor, abençoar a vida de cada um, Pai. Em nome de Jesus Cristo, Senhor amado, Deus santo, Deus tremendo, eu te louvo, eu te exalto, eu te glorifico por esta rica oportunidade, Senhor. E as palmas ao Senhor Jesus, amém? Amém? Todo mundo recebeu? Amém. Vamos sentar. Alguém tem algum testemunho? Alguma palavra? Amém. Obrigada. Alguém tem alguma palavra? Algum testemunho? Alguém tem? Não, só de Bom dia, a paz do Senhor Jesus. Eu
eu gostaria de falar alguma coisa que aconteceu comigo com relação ao perdão. Eu tive muitas pessoas que me traíram profissionalmente, tiraram meu posto, e pessoas que eu ajudei, que eu ensinei todo o meu trabalho, ficaram no meu lugar e eu fui posta fora. Tive traições ou outras, que todos nós temos, né? Porque no dia a dia nós convivemos com pessoas que às vezes não entendem o nosso lado, não é de Deus. Então eu era muito magoada com essas pessoas. Eu não achava que eu pudesse perdoar, porque eu sentia aquela mágoa. Poxa, eu ajudei tanto essa pessoa e ela tomou o meu posto, o meu cargo de diretora na empresa. Então eu tinha aquela mágoa dentro de mim, e isso hoje eu sei, fez com que eu acabasse perdendo tudo. Por quê? Porque você passa a não confiar em mais ninguém. Quando eu me batizei, entrei para o Evangelho, eu comecei a perceber que isso estava me prejudicando dentro de mim. Eu não conseguia mais confiar em nenhuma pessoa. E aí eu comecei a me retrair. Eu nunca fui retraída. Então, quando eu comecei no Evangelho, quando eu comecei nos cultos, Deus foi colocando no meu coração que eu tinha que perdoar essas pessoas. E à medida que eu fui perdoando, eu notei que o perdão nos liberta. Ele é libertador. E quando eu comecei a perdoar o meu ex-marido, pai dos meus filhos, que me fez mal para mim, para os meus filhos, eu perdoei. Eu perdoei essas pessoas que me tiraram meu cargo, que fizeram complô contra mim. Eu perdoei sem falar com elas, eu e Deus. E vocês não sabem, eu senti uma libertação dentro de mim, e a partir daí eu comecei a viver de novo. Porque se você vive num mundo cheio de pessoas diferentes e você não quer mais confiar em nenhuma delas, você não vive mais. E é o que eu estava passando, muito sofrimento, chorava muito, depressão. E à medida que eu entendi que o perdão é libertador na nossa vida, então, mesmo que você não encontre mais aquela pessoa, mas se você sinceramente abre o seu coração para Deus e diz, eu perdoo, aquilo sai de dentro de você. E você começa a viver uma nova vida. Então eu agradeço a Deus por ter me feito em tempo voltar a ser a pessoa que eu era antes. Tá? A mesma pessoa com a mesma essência. Então eu agradeço todos os dias a Deus também por isso. Vamos conseguir perdoar as pessoas, por pior que elas nos façam. Essa é a minha mensagem de hoje. Muito obrigada. Um bom dia. Amém. Vamos estar orando pelos pedidos de oração, pelas ofertas. Que hoje você faça o teu melhor para Deus. Amém. Senhor, está aqui os pedidos de oração neste livro. Senhor, vai de encontro com cada nome que está escrito, com cada coisinha que está escrita aqui neste lugar. Libertação, assinatura de papéis, cura. O Senhor sabe tudo que está escrito aqui. Então entra, Senhor, entra com a tua vontade. Vai entrando, vai visitando, vai curando, vai libertando. Vai fazendo, Senhor. Por favor, Pai, em nome de Jesus, derrama, Senhor, o teu querer e a tua vontade
na vida de cada vida que está escrito aqui neste livro. Em nome de Jesus, Senhor. Também colocamos, Senhor, teus pedidos, Senhor, o seu propósito, que cada um escreveu aqui. Tu sabes, Senhor amado, cada propósito que está escrito aqui nessa caixinha. Vá, Senhor, que as pessoas possam ver ainda, Senhor, conforme a tua vontade, papai, porque muitas vezes foi que foi pregado. A gente não ganha porque a gente não vai saber cuidar do que o Senhor deu e a gente pode até ser desviado da tua presença. Então vá, Senhor, conforme o teu querer, conforme a tua vontade, em cada pedido que estás aqui, em cada propósito, Senhor, vai, Senhor amado, com cada pessoa, Senhor, trata, Senhor, cada pessoa que escreveu aqui, para ela poder, trata, cuida, liberta, Senhor, para ela poder receber o que ela escreveu. Em nome de Jesus, Senhor. Também colocamos, Senhor amado, teus ofertas, teus dízimos. Que seja, Senhor, para a tua casa, para a tua obra. E abençoa, Senhor, 100 vezes mais, Senhor, que foi colocado de coração, Senhor, na tua casa. E quem não pôde, Senhor amado, o Senhor também venha, Senhor amado, prosperar para também poder ajudar na tua casa. Em nome de Jesus, Senhor. Eu quero te agradecer por este culto. Te agradecer pela tua palavra, Senhor, que foi ministrada. Em cada pessoa que estás aqui, o Senhor possa vir, Senhor amado, cuidar, libertar, Senhor, proteger, ministrar, Senhor amado, a tua vontade, Senhor, na vida de cada um que estás aqui, papai. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado mesmo, Deus. Em nome de Jesus, Senhor. Em nome de Jesus. Segunda oração. Quinta, culto. Domingo, culto. Mais alguma coisa? Mais alguma coisa? A gente vai encerrar o evento da santificação. Assim. E, por favor, aguarde um minutinho, que vai fazer a entrega do certificado de quem foi batizado. Tá bom? Agora que a gente possa levantar para poder orar e encerrar o culto. Que a gente tenha uma semana, que a gente esteja um restante de domingo abençoado, que a gente possa se surpreender conosco e com Deus. Amém? Amém. Muito obrigada, papai. Eu quero te louvar e te agradecer nesta manhã. Por cada pessoa que estás aqui, leva, Senhor, na tua paz, no teu amor, Senhor, cada vida aqui. Em nome de Jesus. Com o amor de Deus. Que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e as consolações do Espírito Santo seja para todos sempre, de agora, para todos sempre. Amém. Amém.